É isso, salve, salve moçada. Deixa eu dar uma desligada aqui, senão vou ficar me ouvindo. Eu recebi um comentário em um dos vídeos. Obrigado aí, Mr. Gabriel 1575. Você é o primeiro inscrito do canal. Então, ele perguntou se eu podia disponibilizar a planilha. Então, vou fazer um vídeo breve aqui. Eu vou explicar como ela funciona, quais as limitações dela, e vou disponibilizar. Provavelmente eu vou deixar um link do Mega aí para quem quiser baixar, poder baixar. Ela é aberta, quiser modificar o que quiser, por mim não tem problema. Inclusive, se der uma melhorada nela e quiser disponibilizar nos comentários desse vídeo aqui e ficar uma parada mais interessante, eu gravo outro vídeo mostrando. Dependendo de como for a modificação, até começo a utilizar, porque tem umas coisas que essa planilha aqui não faz, porque eu quis ser o mais breve possível. Então vamos lá. Essa planilha aqui é um amigo meu que fez. Ele fez ela para usar no Google Sheets, e a portabilidade do Google Sheets para o Excel, pelo menos na versão que eu tenho, eu utilizo o Excel 2019, ela não é tão legal. Principalmente aqui a questão de check-in, acho que é check-in, que é aquelas marcaçõezinhas, né, que fica o Vzinho, o checkbox, eu lembrei o nome, checkbox. O dele, no caso, né, no Google Sheets é checkbox, e o checkbox ele dá um verdadeiro ou falso, né? E pelo menos na minha versão, eu sei que versões posteriores, acho que na 2022, se eu não me engano, já tem um checkbox no Excel. Só que na versão que eu tenho não tinha, então eu coloquei a caixa como verdadeiro, coloquei uma formatação condicional, e se caso eu marcar como verdadeiro, né, ela marca e atualiza aqui a nossa... Olha, já tô bagunçando o negócio. Atualiza aqui o nosso gráfico pizza, né? Isso aqui é como tá meu progresso atual. Eu vou utilizar ele de exemplo para poder explicar, mas eu vou disponibilizar a planilha sem os dados, né, para você poder colocar. Vamos lá então. Primeiro, como é que ela funciona? Aqui é basicamente o diário dela, né? O histórico dela. Deixa eu mudar aqui. Não, mas aqui, essa daqui eu vou apagar. Aqui basicamente é o histórico dela. Data em que abriu a operação, paridade que abriu a operação, o lote, o sentido da ordem, né? O tipo da ordem, se foi compra ou venda, tá até aqui já. Quantidade de pontos, e o resultado é automático. Aqui você marca se foi stop. Aqui você marca se foi take de um nível ou take de 2 níveis. Marcar como take de um nível ou take de 2 níveis não muda nada no cálculo, só nesse gráfico aqui, que aí você, obviamente, para quem opera FiMate, para quem não opera FiMate, quiser até excluir essa coluna aqui, ela não vai mudar muita coisa no progresso, né, no processo. Ela serve exatamente só para eu saber quantos stops, só de olhar para o gráfico, né, eu saber em volume quantos stops eu levei, quantos takes de um nível eu levei, quantos takes de 2 níveis eu levei. Uma coisa que eu não fiz nela foi o que? Conforme marca o stop, aqui poderia, por exemplo, ficar negativo, e não fica. Então talvez eu faça uma modificação nela antes de disponibilizar, para que ela possa fazer isso. Porém, no cálculo final, né, ela já vai negativa. Ela de fato, por exemplo, se eu tirar aqui, ela vai sair de lá como se eu não tivesse feito a operação. Se eu marcar como verdadeiro, ela positiva o valor, né? E se eu marcar como verdadeiro o stop, ela vai entrar como subtração, né?
O cálculo funciona, só essa questão aqui que não diz se é negativo. Inclusive talvez eu faça isso, mas vamos lá. Ou coloque um condicional para mudar as cores, tanto faz. Se eu fizer vai estar na planilha, se eu não fizer ela vai desse jeito aqui mesmo. Mas vamos lá. Explicado essa parte, se tiver ficado alguma dúvida aí vocês podem dizer alguma coisa, tá? Aqui, por que existe essa parte? Como eu tô fazendo o teste da mesa, né? Eu decidi por operar em mesa proprietária, porque querendo ou não, o risco é controlado. E não digo na questão só apenas de não estar operando meu próprio capital. Perdão. Não só na questão de não estar operando meu próprio capital, mas, por exemplo, vamos por os dias de loucura que eles podem acontecer. O risco que eu vou ter, obviamente, vou perder o acesso à mesa, né? Se bater o drawdown. Mas o valor que eu vou ter perdido não vai ter sido, por exemplo, nesse caso aqui o drawdown diário, que é $500. Eu não vou ter perdido $500, mas eu vou ter perdido o valor que eu investi no teste da mesa. E se, por um acaso, eu já tiver feito saque, que pague o que eu investi para o teste da mesa, entre várias aspas, minha perca não vai ter sido nenhuma, né? Então, por isso eu optei por começar a operar em mesa proprietária. Até porque também o valor do teste, por exemplo, o teste de 10K, se eu não me engano, da Rantec ele está por volta ali de 600, eu consegui pegar um cupom de 50%, saiu por 300. E eu ter o acesso à mesa, operando ali 1%, 1% já dá $100. $100 é R$500. Então, se eu fizer 100, $200, $300 que seja, eu já vou ter recuperado o valor investido, vou recuperar o valor que foi investido no teste e vou ter um valor para poder trabalhar. Então, assim, eu estou fugindo um pouco, eu vou voltar para para explicar a planilha, mas eu estou só explicando o porquê dessa parte aqui, né? Mas vamos lá. Aqui são as diretrizes que eu tenho que seguir. Drawdown diário máximo, aliás, drawdown diário, drawdown máximo, o capital aqui é inicial, né? Eu vou botar só capital, o capital da mesa, e aqui eu tenho em valores para poder você ter o visual da coisa, o drawdown diário, o drawdown máximo e a meta de lucro. Isso são coisas que quem define é a mesa. Esses dois aqui, né, eles são meio que padrão. No caso, praticamente quase todas as mesas que eu já vi, a meta de lucro é 10%. Então já está aqui, ó, setado como 10%. Quem quiser mudar pode mudar. Colocar uma célula como meta de lucro e fazer o cálculo para ela ficar dinâmica. Eu não vejo porquê, mas quem quiser pode fazer. Todas essas células aqui, elas estão dinâmicas. Eu estou fazendo o desafio Express. O desafio Express é 6% de drawdown máximo. Mas o desafio Enhanced, falando da Rantec já, né, das diretrizes da Rantec em si, o desafio Enhanced é 10%. Ele mantém o drawdown diário de 5, mas o máximo é 10. E se eu mudar aqui, ó, ele já muda sozinho lá o valor de drawdown máximo, beleza? Então essa questão aqui está dinâmica, você coloca conforme o desafio que você for seguir. O capital você pode mudar, ele também tá dinâmico, se for um teste de 100k, se for um teste de 50, tudo vai mudar sozinho, beleza? No meu caso é 10, então eu deixei o de 10. Como vocês viram, as células elas já estão dinâmicas, tá? Aqui é o valor
restante para eu atingir a meta de lucro, então ainda falta eu atingir 1.160,84, porque a gente não está com um resultado muito bom. Beleza? Aqui é o meu lucro atual, realmente estamos negativos, estamos aí em 160. Uma coisa que talvez fosse interessante ter também é um gráfico de linha, mas geralmente para quem faz teste, quem opera em mesa proprietária, quando você entra no dashboard da própria plataforma, ele já dá para você um gráfico de linha mostrando como é, né? Como é que está o seu progresso. Aqui, o que é isso? Eu, particularmente, arrisco 1% por operação. Então, eu coloquei meio que uma calculadora de risco, que eu coloco aqui, por exemplo, 2% de risco, e ele me dá os 2% baseado no saldo total da minha conta. Beleza? Então, o cálculo é feito sozinho para quem quer entrar com 1%, para quem quer entrar com 2%, para quem quer entrar com meio, para quem quer entrar com 0,1, dependendo do tamanho da sua conta, né? Então, eu geralmente entro com 1. Quando eu passar, muito provavelmente eu vou começar a trabalhar com 0,5, que é para 0,5 não, né? 0,5%, que é para ter ainda mais segurança enquanto eu estiver operando, tá? E aqui, o que é esta calculadora de lote? Vou até mudar aqui. Isso aqui não muda nada, já eu explico por que não muda nada, mas está aqui. O que é a calculadora de lote? Sabendo que eu vou entrar com 1% de operação, 1% de risco na operação, e estes 1% dão $98, aqui eu coloco o meu valor de $98. Vou, por exemplo, eu já tenho um alvo definido, né? Vamos aqui trazer o gráfico, vou usar de exemplo o gráfico correndo, vamos dizer que aqui tenha cantado uma venda e essa venda vai até aqui. Eu meço a quantidade de pontos, aí tá lá, ó, 1.571 pontos. Eu venho, coloco meus 1.571 pontos e ele vai dizer com quanto de lote eu devo entrar para que o meu risco seja esses 98, tá? O lucro, o take, já fica a seu critério. Se você quiser colocar também 1%, você coloca. Só que aqui é para calcular o risco, né? É para calcular o meu stop. Se eu quero usar $98 no stop e quero ter um stop em X lugar, que no caso esse X lugar daria 1.571 pontos, eu tenho que entrar com 0,06 de lote. Deixa eu até fazer outro exemplo, que eu acho que eu baguncei demais, né? Que eu percebi que eu expliquei um pouco errado. Vamos dizer que eu vou comprar e eu quero o meu stop aqui, ó, abaixo dessa sombra aqui, né? Do pavio da vela. Aí o preço atual, eu puxo, vejo quantos pontos dão, 770. Quero que esse stop fique com $98. Venho aqui, coloco 770 e ele me diz com quanto de lote eu vou entrar. Agora eu vou explicar o porquê que essa planilha ela não funciona para todos os ativos. Para quais tipos de ativo ela funciona? Para todos os ativos que tem como cotação o dólar, né? Para quem não sabe ler uma paridade de um ativo, a primeira moeda é a base, que é antes da barra, a primeira é a base e a que vem depois é a moeda cotação. As que são cotação em dólar, elas vão dar o resultado já em dólar. Então você tem um cálculo exato. Você não precisa fazer todo o cálculo de lote que você pega se eu não me engano, você pega o vezes
a casa decimal que o ativo trabalha. Se eu não me engano, os Forex Majors trabalham em um, os commodities trabalham em outro, os metais preciosos trabalham em outro, dá uma parada assim. Que você pega essa cotação, que é, por exemplo, acho que o euro USD, se eu não me engano, é 0,01, você divide pela cotação atual do euro USD vezes 100 mil. Aí isso vai dar o valor de um lote. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, posso estar bem errado, é bom pesquisar. Mas o que eu quero dizer é o quê? Esse cálculo, na minha planilha, eu consigo fazer exato. Porque eu não fiz todo esse cálculo para poder descobrir. Porque se eu pego a pontuação e multiplico pelo meu lote, eu vou ter o meu resultado. Isso em moedas em que a cotação termina em dólar. Euro USD, XAU USD, GBP USD, USD JPY, se eu não me engano, funciona também. Eu já pesquisei muito do porquê que mesmo o USD sendo a moeda base, o cálculo ainda dá certo, mas se eu não me engano ele dá certo também. Se eu não me engano, não tenho certeza do que eu estou falando, mas tá, vamos aqui, foco. Essa é a única, são os únicos tipos de ativos que essa planilha calcula. Então, por exemplo, tá aqui, cadê o MetaTrader? Aqui. Vamos dividir aqui. Se eu vier aqui, ó, no histórico, deixa eu colocar o histórico de negociação. Aí, cadê o histórico de negociação? Não tem? Aqui, pronto. Aqui foi onde eu abri a minha operação. Aqui foi onde ela fechou. Se eu medir, vai dar 2.631 pontos. Ignora que isso está aqui. Eu sei com quanto de lote eu entrei, que foi 0,07. Independente aqui se é compra ou venda, vamos só testar, né? Eu medi deu quanto? Não lembro. Ali, 2.585. 2.585. Olha o valor que deu. 180,95. Mas o valor que deu aqui foi 180,74. Então eu vou abaixando. 4 não deu. 3 não deu. Ao 2 deu certinho. E se você olhar, eu acho que menos o euro GBP, menos o euro GBP que não está igual, mas todos os outros o valor bate certinho. Por quê? Porque eles têm como moeda cotação o dólar. E aqui no caso do euro GBP, né? Que o euro GBP nem a moeda base nem a moeda cotação é o dólar. É euro e, se eu não me engano, é libra esterlina esse ali. O que eu posso fazer? Eu chego aqui, vejo ali, ó. Deu 2,42. Eu venho e escrevo aqui 2,42. O resultado aqui vai dar no mesmo, ele vai dar certo do mesmo jeito. Porque quem define se ele é negativo ou positivo é aqui o nosso, vamos chamar de checkbox caseiro. Mas isso não interfere em nada no cálculo. O que vai interferir? Se você olhar aqui, ó, lá em cima, na outra planilha, aqui, ó, ela é dinâmica, ela é um cálculo que é feito sozinho, mas como aqui eu coloquei manualmente, não vai ter mais cálculo nenhum. É só isso que vai mudar. A nossa planilha é essa. Quem quiser modificar, pode modificar. Se eu tiver esquecido alguma coisa, acho que esse vídeo deu grande demais até. Bem mais do que eu queria, quase 20 minutos, não tem necessidade nenhuma desse vídeo ter esse tempo todo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você tem muita paciência. Quem quiser modificar, modifica. Quem modificar e achar que a sua modificação ficou mais interessante, quem conseguir fazer esse cálculo para outras paridades e achar que ficou bacana, ver o que funciona certinho e quiser disponibilizar para a gente a planilha aqui embaixo, já agradeço desde já, tá? Vamos se ajudar. Não tem, por mais que o mercado em si ele seja uma briga de trader contra trader, uma pessoa infelizmente tem que perder para eu poder ganhar o dinheiro que eu estou ganhando,
mas não tem por que a gente não se ajudar. Até porque a profissão de trader é uma profissão bastante solitária. Então é sempre bom ter network, é sempre bom poder conversar com pessoas sobre mercado, porque você acaba desopilando um pouquinho, né? Mas eu acho que eu me estendi até demais na explicação dessa planilha e é isso, moçada. Valeu, valeu.